Presidente, eu queria agradecer aqui a oportunidade e a presença do ministro para a reunião que estava prevista para o primeiro semestre. Contudo, é importante que ela tenha sido realizada mesmo com um certo atraso, mas é possível reverter alguns prejuízos. Qual é a preocupação da sociedade brasileira, das pessoas mais bem informadas e preocupadas com a crise ambiental pela qual o mundo passa, aqueles que têm consciência da importância do bioma amazônico para o clima nacional e da região, bem como com um impacto grande no equilíbrio climático do mundo? O tema do Fundo Amazônia, que aqui foi explanado pelo ministro, os valores são bem significativos. O governo tem preocupação com a perda desses recursos, de mais de 3 bilhões de reais? Há uma preocupação real com isto? Porque sei que tem havido diálogos, o ministro fez referência a conversas com a Alemanha, com o governo alemão, o governo norueguês, são os principais estados estrangeiros a aportar recursos ao fundo, mas, a meu ver, ao manter certas opiniões e determinadas propostas que interferem no contrato feito com esses países e outros doadores com vista à gestão do fundo, os riscos de perda são enormes. Qual seria a contrapartida financeira se houver uma suspensão dos repasses que são significativos e importantes para viabilizar a prevenção, monitoramento e o combate do desmatamento na Amazônia? E é bom que se diga, 20% do fundo pode ser usado, por exemplo, para monitorar o desmatamento na Mata Atlântica, no Cerrado, até mesmo em áreas não nacionais, e particularmente na Amazônia Internacional. É bom que se diga isso. Então, o fundo tem grande importância. Quando o governo se refere a irregularidades, houve, a meu ver, recuos na fala do ministro. Na primeira audiência foi falado, inclusive, no nome de uma ONG importante. Me parece que as irregularidades denunciadas não foram comprovadas. E é necessário que se tenha comprovação, se elas existirem. Ou que seja feita autocrítica pelo governo. Porque a visão que se passou é que esses recursos, como um todo, eram repassados para ONGs que cumprem aqui interesses escusos ou interesses alheios aos interesses nacionais. É estranho que um fundo com a especificidade do Fundo Amazônia, os recursos são doados, no entanto, para um banco público que o administra, inclusive quem aprova os projetos a partir das suas equipes técnicas. O próprio COFA, que é este comitê orientador, reúne para definir estratégias para cada 2 anos, mas não determina, como aqui o ministro falou, quais são os projetos a serem aprovados. Isso não é verdade. A equipe técnica do BNDES é responsável pela análise dos projetos. O ministro falou em meio a meio. Também não é correto, inclusive matematicamente, o que é público e o que é do terceiro setor. Eu tenho aqui uma matéria publicada no jornal Globo, me parece, assinada pelo jornalista Felipe Domingos, e que tem como fonte o BNDES, e mostra que a União, os projetos dela, representam 28,02%, os estados 31,06%, internacionais 1,27%, as universidades 0,88%, os municípios 0,79%, o terceiro setor 37,97%, menos de 38% do que é aplicado. E os maiores projetos, na verdade, que estão
controlados pelo poder público alcançam cotas como o do próprio IBAMA de 140, cento e tantos milhões. Então, realmente, cria-se um fantasma, o que é muito contraditório quando a gente tem um governo que tenta entregar a base de Alcântara, um presidente que declara que o seu amor pelo Trump aumenta a cada dia e que diz que quer o seu filho, embaixador, para que a exploração mineral em terras indígenas, no oeste do Pará, possa ser realizada, que se consiga investidores, parceiros. Então, como é então que se cria nas ONGs os inimigos estrangeiros, quando a gente sabe que há um controle estatal e que os projetos passam por um órgão importante e sério como o BNDES? Eu queria o tempo concluir para obedecer, só para dizer, eu tenho imagens aqui de uma matéria jornalística publicada, foi mostrada em toda a imprensa nacional, imagens de 5 de maio de 2019 e a outra de 4 de agosto de 2019. Realmente, na área ali no Pará, em Altamira, é assustador o desmatamento, né? E tem uma outra referência que eu queria aqui perguntar ao ministro. Quando houve aquela queima do caminhão-tanque do IBAMA em Rondônia, no distrito de Espigão, por que o ministro, ao invés de combater aquele ato que pode ser classificado pela lei do terrorismo como terrorista, se fosse o movimento Sem Terra ou uma comunidade indígena, seria assim classificado, mas o ato terrorista acabou gerando uma ação solidária do governo federal em reunião com os madeireiros, não para criticar o crime, mas para dizer que a lei está errada e tem que ser mudada. Isso desautoriza o IBAMA, fragiliza a fiscalização. É quase que uma autorização ao crime de desmatamento e de destruição do equilíbrio ambiental. Por fim, ministro, por que Vossa Senhoria, Vossa Excelência, declara dificuldade de acessar dados, se os dados todos estão disponíveis no BNDES e se a auditoria anual contábil feita pelo TCU, porque o governo federal não chama o TCU, a própria Controladoria Geral da União, para ter acesso a todos os dados, cada centavo, cada projeto, cada objetivo, cada cronograma, o que estava não sendo cumprido. Então, se há problema, e deve haver, porque sempre há, digamos, dificuldades na realização de qualquer projeto, em qualquer área, da engenharia, da medicina, da ciência, assim, então, há de se aperfeiçoar. Eu não me senti contemplado, eu queria muito objetivamente, ministro, eu perguntei por que faz-se denúncia genérica e não se tem dados sobre fraudes. Por que o TCU e a Controladoria não são chamadas, são órgãos do Estado brasileiro? Muito bem. Não é? Qual é a proposta? Porque existe um plano de combate ao desmatamento. Há um desmatamento. Se variar em 10%, 20%, o dado que o DETER aponta, quando for consolidado pelo PRODES, mas a gente sabe que há um desmatamento hoje de mais de 250%, possivelmente. E o próprio ministro, aqui não teve como, aliás, o ministro da Ciência e Tecnologia, fechou os olhos, permitiu que se exonerasse um cientista respeitado mundialmente, mas não tem como dizer, como aliás disse o presidente da República, que o INPE é mentiroso e que está a serviço de ONGs. Então, o desmatamento é real. Não há um plano para isso, porque aí, objetivamente, porque Vossa Excelência fala, mas não responde objetivamente, aí fica de modo genérico. Por exemplo, em relação ao próprio Faleiro, sim, mas qual é o projeto alternativo para a Amazônia? Ficou nas entrelinhas, é incentivar a exploração mineral, madeireiro, etc. Quais são os parâmetros para isso? Porque hoje já se explora madeira, já se explora minério, mas é autorizar em terra indígena, em áreas protegidas, o que é, afinal, que está na cabeça do governo, porque a gente quer saber qual é o plano. Me desculpem, com todo o respeito, mas eu não me senti contemplado na resposta.